Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre preservação de microvestígios. Preservação de microvestígios. Eu vou explicar daqui a pouco o que são exatamente os microvestígios. Mas antes, eu preciso fazer uma introdução e mostrar como é o ciclo de vida desses microvestígios na cena de um crime. Isso é importante. Então, para expressar, para descrever esse ciclo, eu vou desenhar um plano cartesiano aqui. Deixa eu pegar um giz um pouquinho melhor. Essa caneta está melhor. Eu tenho, então, aqui um plano cartesiano, onde eu tenho o tempo e eu tenho aqui vestígios. Portanto, aqui é a quantidade de vestígios. Eu não vou pensar em tipo de vestígios por enquanto. É relevante o tipo de vestígio. Cada tipo de vestígio pode ter um ciclo de vida completamente diferente ao longo do tempo. Mas, nesse primeiro momento, não vai ser necessário entrar nessa questão. Então, o crime aconteceu aqui em t igual a 0. Aqui aconteceu o crime, certo? Então, aqui, nesse momento, eu tenho a quantidade máxima de vestígios. Eu vou chamar de V0. É a quantidade de vestígios em t igual a 0. Como que esses vestígios vão decaindo no tempo? Porque os vestígios tendem a desaparecer, tendem a se desfazer ao longo do tempo. Eles seguem basicamente essa curva, certo? Tende a zero. Tende a zero em t igual a infinito. Vamos lá. Essa é a curva que vale para qualquer vestígio. Ou seja, eles vão decaindo segundo essa exponencial. A equação dessa curva é V varia com o tempo, né? V de t é igual a V0 e elevado a menos kt ao quadrado. Claro, V0 é a quantidade de vestígio inicial, né? Quantidade de vestígio inicial. E esse K é uma constante que depende do vestígio. Ou seja, depende do vestígio. Então, como é isso? A curva é sempre essa, mas dependendo do vestígio, decai mais rápido ou mais devagar. Eu vou dar um exemplo, vou pegar uma outra cor. Supondo que eu posso ter um vestígio, ele tem uma quantidade aqui em t igual a 0, onde ele vai decair mais rápido. Ok? Eu posso ter um outro vestígio que ele vai decair mais devagar. Eu posso ter um outro que vai decair ainda mais devagar. E assim sucessivamente. Tá claro isso? Eu precisava fazer essa introdução para a gente partir para a teoria, mas eu prefiro apresentar essa teoria a partir de uma apresentação que eu já fiz, já montei. Vou apresentar para vocês no ambiente computacional. Vamos para lá então, pessoal. Ok, pessoal. A gente vai tratar de isolamento e preservação de locais de crime com foco nos microvestígios. Como eu falei, eu tenho uma apresentação pronta e a gente vai usar ela como um roteiro. Em alguns momentos a gente vai escapar um pouco da apresentação, mas de um modo geral a gente vai seguir exatamente o que está lá. Quanto aos microvestígios, volto a dizer, eu vou explicar exatamente o que eles são. Sei que é bastante intuitivo, mas é importante que eu esclareça para que todos tenham a mesma base. Vamos lá então, eu vou colocar a apresentação na tela. Perfeito. Isolamento e preservação de locais de crime. Eu coloquei ali como subtítulo a materialidade delitiva a partir dos vestígios decorrentes da ação delituosa. Vamos lá. Vamos começar com a base legal. No Código de Processo Penal existe referência à preservação do local de crime. No artigo 6º do CPP consta que logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas. Verifique que isso aqui é obrigatório. Eu vou até colocar aqui, eu vou usar aqui uma caneta. Deixe-me ver onde é que está aqui. Opções. Vou colocar aqui, marca texto. Olha o que ele está dizendo aqui. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá, não diz aqui poderá, é deverá, certo? Dirigir-se ao local de crime, providenciando para que
não se alterem o estado de conservação das coisas. O que o legislador quer dizer com isso aqui? Deve-se preservar os vestígios. Basicamente é isso. É exatamente isso. Nesse momento, o legislador está obrigando a autoridade policial a comparecer à cena do crime, ao local do crime, e garantir que os vestígios sejam mantidos. É exatamente isso o que estabelece esse artigo 6º do CPP. Mas o CPP volta a mencionar o mesmo ponto mais à frente. Perfeito. Então temos, aqui está, artigo 169, artigo 169 do Código de Processo Penal ainda. No parágrafo único, os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Observe o quanto é importante a preservação do local. Quando o legislador estabelece que o perito deve registrar o quanto o local foi modificado, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a prova pode ter maior ou menor valor. Se houve muitas modificações, é de se imaginar que aquela prova técnica obtida a partir daquele local que foi modificado, cujos vestígios estão, vamos dizer assim, deteriorados, ela tem menos valor. Daí a necessidade, conforme prescreve esse artigo 169, do perito discutir no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Isso é extremamente relevante. É importante que o perito faça isso. Assistentes técnicos que se depararem com laudos onde não haja essa discussão, laudos de local de crime, poderão contestar. Poderão contestar e certamente vai haver reflexo, porque o artigo 69 obriga. Vamos seguir em frente. Nós temos então vestígios. Aqui eu faço algumas definições. Vestígios, elementos constatados no local de crime que têm potencial relação com o crime. Ou seja, tudo que potencialmente pode ter relação, tudo que potencialmente tem relação com o crime é considerado um vestígio. Eu posso concluir depois que não tinha relação e descarto, mas se tem relação potencial, então ele é um vestígio. Categoria dos vestígios. Primeiro eu tenho o vestígio em sentido estrito. Eu classifiquei assim, essa classificação vocês não vão encontrar em literatura. É só para diferenciar do que eu vou chamar daqui a pouco de microvestígios. Então eu chamei de vestígio em sentido estrito elementos de dimensões que permitem sua visualização clara, independente da utilização de dispositivo de busca. Por exemplo, a arma de um crime é um vestígio, em sentido estrito, como eu estou dizendo aqui. Qualquer coisa que eu consiga enxergar, que eu consiga ver independente de ter algum dispositivo de busca, eu considero um vestígio em sentido estrito, o que eu vou chamar somente de vestígio. E quanto aos microvestígios? Bem, microvestígios têm dimensão muito pequena. Então, em regra, para sua constatação, são necessários dispositivos apropriados. Em regra, esses microvestígios são microfragmentos. Microfragmentos de pele, pelos, cabelos, porções muito pequenas de sangue, impressões digitais, tudo isso são microvestígios dentro da ótica que eu estou fazendo essa apresentação agora. Vamos seguir com isso. Eu acredito que agora a gente tem uma base comum quanto ao que são microvestígios. Fica mais fácil para a gente seguir. Aquela curva que eu acabei de apresentar agora está mais visível aqui, né? O vestígio que varia em função do tempo e aqui no eixo das abscissas o tempo. E aqui aquela curva. Aqui está um pouquinho mais geométrica. Eu fiz de propósito, vocês vão entender daqui a pouco que eu vou precisar disso aqui. Certo? Então a gente vai supor, novamente eu vou esclarecer isso aqui. Novamente eu vou voltar com uma caneta, agora eu vou colocar uma caneta aqui. Como eu disse, aqui aconteceu o crime, certo? O crime aconteceu nesse momento. Então aqui eu tenho V0, a quantidade inicial de vestígios, que tende naturalmente a decair segundo essa curva. Vamos lá então, vamos voltar com a caneta certa, automático. Perfeito. Vamos lá, aquela equação.
O V de t, então, essa curva, essa exponencial, V de t, o V varia de acordo com essa equação, V0 elevado a menos kt ao quadrado, onde, como disse, K depende do vestígio, V0 é a quantidade inicial de vestígios. Bem, eu fiz aqui três divisões aqui na curva. Vocês vão entender que isso é importante. Aqui trocou para MV porque foi um erro aqui na apresentação. Isso aqui continua sendo V0, tá bem? Continua sendo V de t. Aqui, numa outra apresentação, outro assunto, depois eu explico para vocês, eu precisei usar essa sigla MV. Mas aqui continua sendo V. Então eu tenho três, vamos dizer assim, divisões aqui na curva, que são extremamente relevantes quando a gente vai tratar de preservação. O que eu quero dizer com elas? Eu expliquei aqui. Veja, primeiro, aqui é o momento onde eu não tenho preservação. Porque o crime aconteceu, eu não tinha alguém preservando aqui imediatamente. Isso não tem como acontecer. O crime aconteceu no momento t igual a 0, não tem ninguém preservando. Até que num determinado momento chegou a polícia. Eu coloquei PM, PM preserva, ou seja, aqui nesse momento a PM, a Polícia Militar, chegou ao local do crime. Necessariamente a Polícia Militar? Não, mas em regra é. Aqui em São Paulo e na maioria dos estados brasileiros, a maioria das situações, a maioria dos crimes é preservada pela Polícia Militar. Então aqui, desse momento em diante, a Polícia Militar passou a preservar. E tem uma terceira divisão, que eu estou dizendo que aqui chega a autoridade policial, que eu estou indicando a Polícia Civil. A Polícia Civil chega ao local. Eu entendo que algumas vezes a Polícia Civil não comparece, mas a regra deve ser comparecer. Então vamos usar como a regra, como a lei estabelece. Mas o que acontece aqui? Isso aqui, considerando que eu tenho essas situações, isso aqui segue da forma como está aqui? Não necessariamente. Aqui mesmo eu não sei o que acontece. Porque terceiros podem ingressar na cena e prejudicar os microvestígios. Porque eles vão entrar na cena e depois os microvestígios deles próprios vão se mesclar com os microvestígios resultantes da ação delituosa. Então essa é uma etapa, vamos dizer assim, esse é um momento extremamente perigoso para a preservação, porque eu não tenho controle aqui. É importante que a PM chegue o mais rápido possível, então. Então eu vou dizer o seguinte, eu voltei com a equação ali. Olha o que eu tenho aqui. Eu coloquei, aqui tem uma perda. Pode ser maior ou menor, mas eu não sei de quanto é. Eu fiz dessa forma só para vocês entenderem que do momento em que acontece o crime até o momento em que a Polícia Militar chega e inicia a preservação, eu tenho uma perda. Não sei de quanto é a perda, mas em regra eu tenho uma perda. Pode acontecer de não haver perda? Pode. Mas não é. É comum que eu tenha essa perda. Vamos lá. Polícia Militar chega ao local. A Polícia Militar, em regra, preserva bem. Ela é treinada para preservar. Mas pode, mesmo assim, haver algum problema. Certo? E se houver algum problema, eu vou ter também uma perda aqui no caso da Polícia Militar. Eu já coloquei a da Polícia Civil também. Ou seja, eu posso ter perdas tanto aqui na preservação da Polícia Militar, quanto depois que a Polícia Civil, através que a autoridade policial chega ao local do crime. Então eu tenho essas três perdas, essa indeterminada, que é a pior de todas, essa que eu tenho que evitar, a Polícia Militar tem que ser bem treinada a ponto de não permitir perdas, e tenho uma eventual perda decorrente da ação da Polícia Civil. Muitas vezes a autoridade ingressa na cena do crime para analisar os vestígios e entender o que ele pretende com aquela investigação, e pode haver prejuízos também. Isso aqui é possível de se evitar. Mas, em resumo, eu posso ter esta perda. Desse momento em diante, a perícia chega, certo? Ou seja, a perícia vai chegar já com uma perda. Essa perda pode ser maior ou menor. Novamente dizendo, o principal problema está aqui. Agora, o que aquele artigo 169 indica? Que o perito deve descrever no laudo o quanto foi essa perda e o quanto essa perda prejudicou os exames. Basicamente é isso. Novamente está ali a equação. Então, essa é a perda possível de se evitar. Com um bom treinamento, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, eu consigo evitar essa perda. Aqui não é possível, porque não tenho como prever. Posso evitar? Sim, mas com educação, conscientização.
Não há outra forma. O que eu tenho? Então vamos lá. Isso que eu disse aqui novamente eu não tem a ver com essa apresentação. Eu devia ter tirado isso daqui para não confundir vocês. Então, isolando e preservando adequadamente, eu evito essa perda. É isso. Essa é a ideia. Bem, isolamento do local de crime. Continuando, vamos falar de isolamento agora. Primeiro, estabelecer as fronteiras no entorno da área onde os vestígios estão concentrados. Vamos ver como é que a gente faz isso. O isolamento pressupõe, primeiro, a determinação da área onde os vestígios estão concentrados. Não é um trabalho simples. Quem faz a preservação, em regra, é a PM, então ela tem que se deparar com essa situação, tem que ser bem treinada. Porque ela tem que, via de regra, que identificar vestígios de certa forma, porque se ela vai ter que delimitar, ela vai ter que delimitar até a fronteira da concentração dos vestígios. Depois pressupõe a determinação de alguma coisa que a gente chama de área imediata. É a área que abarca estritamente os vestígios. E depois a demarcação da área mediata. Ou seja, eu amplio a área imediata e chamo de mediata. Eu amplio a área para fazer a demarcação. Então, primeiro eu determino onde é que estão os vestígios e eu amplio um pouco mais, deixando uma espécie de reserva. Vamos mostrar como é que fica isso. Eu montei aqui um exemplo, certo? Então eu tenho aqui, supondo um acidente de trânsito com vítima, portanto houve um fato culposo aqui. Pode ser lesão corporal ou homicídio culposo em potencial. É um local de crime, então, perícia eu preciso fazer o isolamento. Como é que seria o isolamento? Primeiro eu tenho que demarcar a área que engloba os vestígios. Como é que eu vou demarcar essa área? Geralmente eu demarco fazendo um retângulo em torno da área. Veja, é claro que a área onde é que os vestígios estão concentrados não é regular dessa maneira, mas eu sempre procuro fazer algo regular, certo? Indicando que aquilo dentro daquela área vermelha, onde é que eu coloquei aqui, estão todos os vestígios da ação delituosa, aqui, desse acidente no caso. Na sequência, eu delimito, como eu disse, dou uma margem de segurança e faço a minha demarcação. A demarcação com a faixa vai aqui, certo? Essa distância tem que ser tal que seja uma espécie de área de passagem, que permita que apoio à perícia que vai estar lá dentro realizando os exames possa ficar por aqui, tá bem? Membros da Polícia Militar, membros da Polícia Civil, além de outros membros. Está aqui, ó, a área imediata, é a área onde estão os vestígios, a área mediata, é aquela área de reserva. Dentro da área imediata, estritamente o pessoal realizando os exames periciais, e na área mediata, a polícia dando assistência aqui para os peritos que vão estar concentrados nos exames. Então, a área de demarcação deve ser esta. Essa é a área de demarcação, no limite da área mediata. Essa imagem é somente para efeito comparativo, para mostrar que em outros países é feito da mesma forma que aqui, mudando somente a nomenclatura. Observe, essa é uma propaganda de uma empresa que vende faixas para locais de crime. E ela cita exatamente o que a gente colocou anteriormente. Observe que existe uma divisão interior, ou seja, que abarca estritamente os vestígios, que é a nossa área imediata, e que lá eles chamam de Red Zone. E lá também ele indica com clareza, somente o pessoal da perícia, Forensics Only. E depois, dando aquela margem de segurança, certo? A demarcação do local com uma faixa amarela, que eles chamam de Yellow Zone. É a nossa área imediata. E da mesma forma, somente o pessoal da polícia, Scene Security, ou seja, é o pessoal que vai dar apoio à perícia, que está estritamente realizando os exames. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou pouco de preservação, falamos mais sobre os problemas decorrentes da não preservação e explicamos com um pouco mais de detalhes isolamento. Preservação é um tema que eu pretendo tratar especificamente num vídeo, porque é um pouco mais complexo, né? Onde nós vamos falar sobre os procedimentos para uma
preservação adequada, mas vai ficar para um próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem esse vídeo. É muito importante que vocês façam isso. Se houver alguma dúvida, eu sei que esse conteúdo é bastante denso, é só deixar nos comentários que eu respondo rapidamente. Ok, pessoal? Até a próxima, então.